Gente, boa noite, né? Boa tarde aí, finalzinho de tarde. Eu queria só agradecer mais uma vez o convite. É muito bom que o Antônio fica me puxando para as coisas, os planos que ele faz. Eu gosto bastante de participar, de conhecer um pouco mais a Igreja do Senhor, espalhada por aí. Então, para mim é um prazer de verdade estar aqui com vocês. E, gente, o pastor Antônio, quando ele me mandou uma mensagem, ele falou que era uma parte mais prática, né? Para a gente tentar aplicar aquilo que vocês estão estudando ao longo desse mês de julho. Só que eu sou uma pessoa muito ruim para falar de muitos temas. Então eu tive que escolher um para a gente tentar ver como é que, vamos colocar assim, como é que a cosmovisão cristã consegue lançar uma luz para a gente se relacionar de forma mais intencional e distintamente cristã com esse tema específico que é a exigência bíblica do trabalho. Então a gente vai tentar. O nosso tema de hoje é exatamente esse, tá? Cosmovisão e trabalho. E, enfim, esse primeiro slide aí que vocês estão vendo é o nosso itinerário, tá? É por onde a gente vai passear hoje e eu espero terminar em tempo, ok, gente? Então, quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante, mas vai dar certo. A gente vai começar com uma parte introdutória, vai ser um pouco assim. é, Bastante aprofundada, a gente vai demorar um pouquinho nessa parte. A gente vai conhecer, assim, vamos colocar assim, quatro perspectivas possíveis de enxergar o trabalho ao longo da história. Então a gente vai fazer quase que um passeio sobre as visões históricas em relação ao trabalho. Como é que a gente pode enxergar isso? Começando pela famosa perspectiva grega do trabalho, que ainda nos influencia significativamente, curiosamente, por mais que ela seja antiga, ela ainda tem uma certa influência na nossa sociedade contemporânea. Depois a gente vai ver como é que isso impactou o cristianismo medieval, antigo e medieval. Depois a gente vai ver a perspectiva renascentista, que valoriza muito a atividade do trabalho, a gente vai ver isso claramente. E para depois colocar como é que a reforma protestante respondeu a isso tudo e qual é a perspectiva protestante sobre o trabalho que foi colocada ali pelos reformadores, ali nos idos do século XVI, XVII. Depois dessa perspectiva histórica, a gente vai tentar entender o que é o trabalho à luz de uma cosmovisão que seja distintamente cristã. E sempre quando eu falo de cosmovisão, gente, eu sempre lembro que uma das maneiras de falar sobre cosmovisão, e vocês já estudaram isso, é tentar trabalhar ela em cima de um tripé, né? Três marcas muito importantes que distinguem uma cosmovisão para que ela seja de fato cristã, né? A gente costuma dizer que uma cosmovisão que é distintamente cristã, ela tem que ter esse tripé, esses três pilares: criação, queda e redenção. Então, o que a gente vai fazer nessa segunda parte é tentar responder o que é o trabalho à luz da perspectiva criacional sobre o trabalho. Depois a gente vai ver o que a queda fez com o trabalho e qual é a perspectiva redentiva que a gente pode colocar nesse tema, gente. E que é um tema que eu diria muito importante, né? Pensa aí, por exemplo, no seu dia a dia, na semana. Você provavelmente passa mais da metade do seu horário semanal trabalhando. Então a gente precisa se perguntar como é que o cristão tem que exercer essa atividade à luz de uma mente que seja distintamente a mente de Cristo, uma cosmovisão cristã. Então, gente, vamos começar, né? É, Eu sempre começo essa aula colocando essa tensão de uma perspectiva sobre o trabalho que foi colocada lá na época da filosofia grega. Isso que é fundamental, gente. De acordo com a perspectiva dos gregos antigos, você tinha ali um contraste muito forte, uma oposição que era feita entre dois tipos de atitudes de vida. Aquilo que a gente chama de vida ativa e a vida contemplativa. E por que essas coisas eram colocadas de maneira opostas? Porque, de acordo com a filosofia grega, a vida, vamos colocar assim, a vida braçal, o trabalho manual, o trabalho que você suja as mãos, por assim dizer, tem a ver com tudo aquilo que, para os gregos, é considerado como algo inferior. Tem a ver com a vida do corpo, a vida concreta, palpável. E na perspectiva da filosofia platônica, a gente não vai falar muito sobre ela, mas você tinha essa visão de que existem coisas que são superiores, celestiais, superiores, e existem coisas que são inferiores, que são aquelas coisas do dia a dia, a vida comum. Tudo aquilo que tem a ver com corpo, finitude, trabalho manual, aquilo que você faz de fato com as mãos, por assim dizer, é considerado, numa perspectiva platônica de mundo, como algo inferior e que deve ser, por assim dizer, desvalorizado.
Nessa perspectiva, gente, que tipo de trabalho é valorizado? É a vida intelectual, é o ócio filosófico, né? É você ficar, por assim dizer, pensando sobre, vamos colocar assim, sobre os entes eternos, sobre as ideias eternas, aquelas ideias de as famosas formas e as ideias de Platão. Ou seja, dentro dessa perspectiva, gente, você tem aqui uma desvalorização do trabalho comum e uma valorização do trabalho intelectual, aquele trabalho que a gente chama de ócio contemplativo. E uma coisa muito interessante, gente, você pode falar assim, tudo isso é muito filosófico, né? Mas atenção, essa perspectiva, essa cosmovisão aqui, ela impacta profundamente na própria estrutura social da sociedade grega. Então, por exemplo, é com base nessa lógica que você justifica, por exemplo, o sistema de escravidão lá na sociedade grega. E por que que você consegue fazer essa justificação? Porque você não só vai afirmar essa oposição, mas você vai dizer que algumas pessoas nasceram para trabalhar no trabalho manual, aquele trabalho que tem a ver com corpo, finitude, enquanto que outras foram chamadas para o ócio contemplativo, para a vida intelectual, para a vida do pensamento. E por que que, vamos colocar assim, é exatamente essa perspectiva que justifica uma sociedade profundamente hierárquica, que vai, por exemplo, legitimar que você tem uma camada na sociedade que pode ser escravizada para trabalhar manualmente, oferecendo, vamos colocar assim, os produtos básicos da sobrevivência, para que essa camada que trabalha no sistema escravista consiga gerar recursos para que exista uma camada que não precise trabalhar, mas que se dedique exclusivamente à vida contemplativa. Então perceba que, vamos colocar assim, essa visão de mundo, ela justifica e legitima um sistema social hierárquico e profundamente injusto, ok? Ou seja, essas coisas, vamos colocar assim, essas ideias, elas descem para o cotidiano, elas descem para a vida comum, né? Gente, essa oposição na perspectiva grega sobre o trabalho vai impactar, em alguma medida, a concepção do cristianismo antigo e medieval também sobre o trabalho. É claro, né, gente? Aqui a gente está fazendo um panorama muito rápido e, infelizmente, eu estou tendo que incorrer em algumas caricaturas, tá, gente? É muito mais complexo do que isso, ok? Né? A gente está falando de um cristianismo antigo e medieval, mais de 1000 anos de história. Então, você tem uma diversidade na história da igreja sobre o que é o trabalho, o lugar do trabalho na vida cristã, mas a gente pode dizer que majoritariamente essa, vamos colocar assim, majoritariamente você percebe ao longo da história da igreja, tanto antiga como medieval, essa influência, essa oposição entre a vida ativa, a vida do trabalho e a vida contemplativa. E a desvalorização do trabalho manual em detrimento das atividades intelectuais. Só que, curiosamente, gente, no cristianismo, isso vai ser impactado de uma maneira específica. Aqui eu leio o que eu coloquei para vocês no slide. A tradição cristã, ela herda a tensão anterior, essa oposição. E ela enfatiza que o destino último do homem é a visio Dei, um conceito teológico que significa a contemplação da natureza divina, a visão beatífica. Ou seja, de acordo com essa perspectiva, gente, no cristianismo medieval, na teologia cristã, o que vai acontecer é que você vai ter uma oposição, não necessariamente entre vida ativa e contemplativa, mas vai haver uma separação entre aqueles trabalhos que são considerados trabalhos profanos, seculares, e por isso menos importantes, e aqueles trabalhos que são superiores porque são trabalhos religiosos. Em outras palavras, você vai ter uma distinção muito forte e que a igreja evangélica herda ainda profundamente, que é a distinção entre o trabalho profano, o trabalho comum, enfim, o trabalho da dona de casa, do pedreiro, do cabeleireiro, o trabalho da vida comum, em detrimento do trabalho religioso, do padre, do pastor, do bispo e do papa. Nessa perspectiva, gente, o trabalho religioso vai ser visto como algo distintamente superior, porque ele é um trabalho dado às ideias teológicas. Ora, mas, gente, o que está por trás dessa perspectiva cristã antiga e medieval? Ainda é essa oposição herdada lá na tradição grega entre o trabalho manual como algo inferior e a vida contemplativa como algo superior.
Gente, na perspectiva renascentista, vocês estudam na escola, ou já estudaram, né? Talvez vocês lembrem disso, que o Renascimento foi muito marcado por uma rejeição do que veio anteriormente, especificamente do período medieval. Então, em grande medida, a gente pode considerar que a visão de mundo renascentista é uma tentativa de marcar a diferença com a visão anterior. Ou seja, enquanto que os medievais desvalorizavam o trabalho manual profano e valorizavam o trabalho religioso e o pensamento teológico, você vai ter aqui vamos colocar assim, você vai ter aqui uma reação contra isso. E aí, pela primeira vez, talvez, na história do Ocidente, você vai ter uma valorização da vida ativa, do trabalho de fato, na perspectiva renascentista. É claro que isso vai ser colocado como um problema específico, tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente, e por que eu coloquei essas imagens, tá? Essas imagens são muito importantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Davi de Michelangelo. O Davi de Michelangelo aqui, gente, que você tá vendo, não tem nada a ver com o Davi da Bíblia. Claro que ele se inspirou no Davi da Bíblia. Só que o que estava por trás aqui é uma visão específica sobre quem o ser humano é, que estava nascendo ali no Renascimento. Se você nunca teve a oportunidade de ver presencialmente essa escultura, gente, ela tem praticamente quase, se eu não me engano, mais de 9 metros de altura. Ela é uma escultura monumental. Você se impressiona quando você fica diante dela. E o que ele está comunicando? Uma nova ênfase e uma perspectiva muito otimista sobre quem é o ser humano. É exatamente aqui que acontece aquilo que vocês estudaram na escola. No Renascimento acontece uma virada. A sociedade medieval, que era, entre aspas, teocêntrica, ela passa a ser agora centrada no ser humano. Ela começa a ser antropocêntrica. Porque agora os renascentistas vão começar a valorizar aquilo que o ser humano pode fazer. E aí você tem, por exemplo, o boom da revolução científica. O que é tudo isso, gente? É importante. Avanço científico, a busca, por assim dizer, pelo sucesso do que o ser humano pode realizar. Gente, tudo isso nasce a partir de uma perspectiva antropológica. Quando eu falo antropologia, eu quero simplesmente dizer uma definição do que é o ser humano. Nessa perspectiva antropológica aqui, o ser humano é visto como um ser grandioso, como um ser capaz de controlar a natureza por meio do método científico. Lembra da frase de Francis Bacon? Conhecimento é poder? Essa é a ideia. Por meio do conhecimento racional humano, que não depende mais da religião, não depende mais da igreja, agora o ser humano vai conseguir construir uma sociedade com base nas suas próprias capacidades. Então você tem uma ênfase antropocêntrica na autonomia humana. Pausa aqui que é importante, tá? Você pode falar assim, poxa, isso daqui claramente é uma visão idolátrica do ser humano. Sim, você está colocando o ser humano muito no centro de toda a sociedade, né? Mas atenção, gente, eu preciso colocar que tem algo interessante aqui. Em grande medida, essa ênfase na autonomia e nas capacidades humanas só foi possível porque, no fundo, ela bebeu da ideia de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso é algo muito curioso da perspectiva renascentista. Ela bebe da lógica da imago Dei. Como o ser humano foi o único ser, a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus, o ser humano tem um lugar de destaque entre as criaturas que foram criadas. O problema é que o Renascimento, ele quis enfatizar, vamos colocar assim, esse lugar distinto e único do ser humano sem a fonte que fundamenta isso, que é o próprio Deus. Então você rejeita a visão de que o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus, mas você quer manter essa perspectiva alta, suprema das capacidades humanas, percebe? Então, é claro, nessa perspectiva renascentista, que eu estou lendo, a valorização do trabalho é colocada como uma realização da autonomia e da independência humana. O homem, então, por meio do trabalho, se dignifica, engrandece a si mesmo a partir daquilo que ele produz, daquilo que ele faz. E aí você tem uma ênfase muito grande assim na capacidade de fazer, agir, vida ativa, bem diferente daquilo que os gregos valorizavam. Né? Enquanto que os gregos estavam puxando para a vida contemplativa, o Renascimento começou a puxar a vida ativa do trabalho, a capacidade, por exemplo, de fazer, criar ciência, desenvolver sociedade. Então,
perceba que é uma perspectiva, que eu poderia dizer, levemente idólatra, quase redentiva sobre o trabalho, né? O trabalho dignifica o homem. O homem se descobre e se valoriza na medida em que ele produz, faz, age. Gente, nós recebemos muitos benefícios, né, dessa perspectiva, né? A sociedade moderna se desenvolveu significativamente. Você tem revolução científica, ó, só pra vocês terem uma noção de história, tá? Renascimento, né? A gente está falando de século XIV e XV. Você tem século XVI, a Reforma Protestante. Século XVII, Revolução Científica. Copérnico, Galileu, Johannes Kepler. Século XVIII, Iluminismo, as grandes revoluções políticas. Okay? Então, perceba que tem, vamos colocar assim, todas essas visões do trabalho, elas têm o seu ponto forte, elas têm as suas vantagens, mas também têm as suas deficiências. Tanto na perspectiva grega, na perspectiva medieval, como na perspectiva renascentista. Gente, qual é a grande novidade que surge com a reforma protestante? E aqui é importante que vocês saibam disso, tá? Vocês são herdeiros dessa tradição aqui, ok? Da reforma protestante. Vocês são, por assim dizer, protestantes. Gente, talvez o núcleo revolucionário que foi colocado pela reforma protestante, e eu estou usando essa palavra, núcleo revolucionário, que é usada por um historiador chamado Alistair McGrath, num livro que ele fala sobre a Revolução dos Protestantes. É que pela primeira vez você tem aqui com os protestantes a valorização do trabalho comum. Aquele trabalho que ninguém, por assim dizer, valorizava. Quando eu falo trabalho comum, gente, provavelmente é o meu e o seu trabalho. É o trabalho do dia a dia. Ok? É o trabalho da pessoa que mexe com finanças, é o trabalho da dona de casa, é o trabalho do açougueiro, do cozinheiro, é o trabalho, enfim, é o trabalho comum, esse trabalho que você vê, é o CLT, né? É aquele que vai, por assim dizer, durante essa semana, cumprir aquela carga horária. Gente, é algo muito interessante, é claro que não existia essa estrutura que a gente conhece hoje, mas os protestantes, eles, a partir de uma doutrina muito importante da fé protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes, de que o sacerdote, o trabalho religioso e o cargo religioso, ele não se esgota unicamente no ofício daquele que é ordenado para ser pastor, para ser padre, por aí vai. Ou seja, todo cristão comum, ele é um sacerdote. Ele tem a função de representar o próprio Deus na sua vida comum. Isso vai fazer com que os protestantes não só valorizem o trabalho manual, mas comecem a valorizar aqueles trabalhos considerados como trabalhos inferiores. Trabalhos, por exemplo, que não eram vistos de forma positiva, como você tinha no contexto medieval. E isso vem, gente, também de uma outra doutrina muito importante, que a gente chama de Coram Deo. O que é Coram Deo? Coram Deo é quando você faz tudo diante de Deus. Quer ver um exemplo muito interessante? No século XVII, se eu não me engano, se você estivesse na Inglaterra, você conseguiria diferenciar de forma muito fácil uma cadeira mesmo, ok? Que era feita por um puritano, e uma outra cadeira que era feita por uma outra pessoa não cristã. Era só você olhar embaixo da cadeira. Aí você fala assim, por quê? Embaixo da cadeira vai estar escrito assim, ó, Jesus é o Senhor. Não, não é isso não. Não tinha lá um versículo evangélico embaixo da cadeira, e aí você identificava que foi feito por um puritano. Não, é porque o mesmo ornamento, vamos colocar assim, a mesma qualidade que dos materiais que foram feitos para fazer aquela cadeira, você não encontrava só na parte mais visível, você encontrava também naquela parte que não aparecia a olho nu. Porque os puritanos acreditavam que quando eles estavam trabalhando, eles não faziam só aquele trabalho para vender, para ganhar dinheiro. Eles faziam aquele trabalho para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou faz qualquer outra coisa, fazer isso tudo para a glória de Deus. Então, os puritanos tinham uma consciência muito profunda de que tudo aquilo que eles faziam estava sendo observado por Deus. E Deus vê tudo, de todos os ângulos possíveis. Então, quando eles iam fazer uma cadeira, eles colocavam beleza e faziam aquela cadeira com os melhores materiais, até mesmo naquelas partes que não apareciam. E aí você conseguia identificar. Perceba que no final das contas, você pode ter duas pessoas trabalhando, mas um trabalho ser radicalmente diferente
porque ele é realizado a partir dessa consciência ampla de que ele faz as coisas coram Deo, diante da face e da observação de Deus. E de que o objetivo final do seu trabalho não é unicamente vender para ganhar dinheiro, não é unicamente poder comer e ter o seu pão de cada dia, mas é para a glória de Deus. Então, gente, é por causa disso, e não só por causa do renascimento, muita gente esquece isso, é por causa disso que você tem aquelas coisas que nos beneficiaram posteriormente. Por exemplo, Revolução Científica, né? Eu coloquei a Revolução Científica como um resultado do renascimento, mas isso é incompleto, ok? Quer ver um exemplo? A primeira sociedade de cientistas que existiu na história do Ocidente foi a Royal Society, uma sociedade de cientistas majoritariamente cristãs, e não só isso, mais de 50% dos cientistas dessa sociedade eram puritanos, por exemplo, puritanos calvinistas. Então, só para você ver que você tem tradições do cristianismo com uma influência muito grande nos espaços sociais do século XVII, século XVIII. Né? Eu gosto de citar esses exemplos aqui, o Samuel Rutherford, né? Ele foi o primeiro, vamos colocar assim, a gente pode chamar ele de um perdão, perdi a palavra, de um filósofo sobre a Constituição, de um cara que entende de direito, por exemplo, de filosofia jurídica, porque foi o Samuel Rutherford que propôs pela primeira vez Lex Rex. Já ouviram falar nessa expressão? Essa expressão é importante, tá? A lei é o rei. Por quê, gente? Qual era o padrão anterior? O padrão anterior era a monarquia. Tudo aquilo que o rei dizia era lei numa sociedade. O que Samuel Rutherford está propondo é que, na verdade, é o contrário. Não é aquilo que o rei diz que é a lei numa sociedade. É o contrário. É a lei que vamos colocar assim, que tem a força de influência para fazer decretos. É por causa, gente, de Rutherford, Samuel Rutherford, um cristão, por exemplo, que você tem a ideia de estados constitucionais. Estados que se baseiam na Constituição e não naquilo que o rei diz, quer ou não quer, por exemplo. Você tem, por exemplo, uma ênfase muito grande no trabalho artístico, e aqui a gente poderia, enfim, ter uma aula inteira sobre isso, é muito legal. Você tem nomes importantes como Rembrandt, tem quadros belíssimos, Johannes Vermeer, que pintou aquele quadro, talvez você já deve ter visto, A Moça do Brinco de Pérolas. Já viram esse quadro? Quadro belíssimo. O que esses artistas estão fazendo que é uma novidade no contexto artístico do século XVII? Eles estão pintando o dia a dia das pessoas. Porque o cristão protestante, quando ele olha para o dia a dia, para a vida comum, para o cotidiano, ele não vê só simplesmente trivialidade. Ele não vê só algo comum. Ele vê uma maneira de servir a Deus. Então, aquele trabalho comum. E aí, atenção, gente. Não é que para você servir a Deus, você tem que usar o seu trabalho para evangelizar. É claro que você pode fazer isso também, né? Isso é bênção. Mas o meu ponto aqui é o próprio trabalho em si que você desempenha ao longo da semana. Este trabalho, se for feito com dignidade, com esmero, com qualidade, com intencionalidade, essa atividade em si é uma maneira de glorificar Deus. E é isso que esses artistas estão pintando. Eles estão pintando a vida comum. Você tem Johannes Kepler na física. Quem aqui sabe quem é Johannes Kepler? Alguém sabe o que ele fez no século XVII? Gente, Johannes Kepler é um cara muito importante para a Revolução Científica. É ele que descobriu, por exemplo, que os movimentos dos planetas ao redor do Sol têm um formato elíptico e não circular, como se pensava. Ou seja, vocês entenderam, né? O planeta gira em torno do Sol assim, ó, e não de forma perfeitamente circular, como se pensava, por exemplo, que era o movimento dos planetas na perspectiva aristotélica, né? Enfim, a primeira sociedade científica, eu já falei, a noção de laicidade, né, o princípio de laicidade, a separação entre igreja e Estado, é uma conquista protestante. Gente, o que é isso tudo? São exemplos claros de uma perspectiva cristã sobre o trabalho que impulsiona o cristão à vida ativa, à vida do trabalho comum, e enxerga nessa atividade uma possibilidade de servir a Deus. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Muito rápido, né? Mas não é assim, gente. É, Galera, vamos para uma parte que é muito importante. Então, assim, uma coisa que a gente já pode considerar de cara é que o trabalho não pode ser ignorado
na responsabilidade cristã. Uma das tarefas que o cristão é chamado é ao trabalho. Saiba disso, tá, gente? Você não foi chamado só para transparecer uma vida moralmente ética. Você também foi chamado para isso, sério? Viver uma vida santa. Você não foi só chamado a evangelizar. É claro que você também foi chamado para isso. Mas de acordo com a perspectiva bíblica e protestante da nossa tradição, o trabalho faz parte da sua vocação. O trabalho é algo que está dentro da lógica da missio Dei, da missão de Deus. Pensa que a missão de Deus, qual é o objetivo final da missão de Deus? É a glória de Deus. Mas para enriquecer a realidade com a glória de Deus, você tem várias tarefas dentro da missão de Deus. Evangelizar, viver uma vida santa, testemunhar de Jesus. E uma dessas tarefas que está dentro da missio Dei é desenvolver as potencialidades da criação de Deus, o trabalho. E aqui, gente, é o primeiro ponto que eu quero destacar. Se você quiser ter uma perspectiva cristã sobre o trabalho, uma cosmovisão cristã do trabalho, a primeira coisa que você precisa organizar na sua perspectiva é que o trabalho faz parte da criação, em primeiro lugar, de Deus, e não sua. Gente, tem algo muito interessante que acontece nos Salmos, porque quando a gente usa a palavra criação, eu não sei se acontece isso com vocês. Quando a gente fala de criação, normalmente as pessoas pensam em quê? Na natureza, né? A gente pensa no passarinho lá fora, na árvore, no céu. Só que o conceito bíblico e teológico de criação é muito mais amplo do que simplesmente aquelas coisas que Deus fez nos 6 primeiros dias. Por exemplo, você vai ver nos Salmos, e o Salmo 104 é um bom exemplo disso. A gente não vai ler o texto todo, porque é um salmo muito grande, mas nesse capítulo, depois você pode conferir lá, o salmista começa a descrever as obras que ele está contemplando de Deus na criação. E aí o salmista começa a falar das montanhas, dos céus, que o próprio Deus sustenta, que é o estrado, que é o descanso dos pés de Deus. Ele começa a falar até mesmo da cadeia alimentar. Ele fala, por exemplo, do leão que pega a sua presa. Então o salmista é como se ele estivesse assistindo o National Geographic, sabe? E aí ele começa a contemplar as obras da criação de Deus e se maravilhar nessa contemplação. E aí ele vai descrevendo, você tem a árvore, você tem as aves, você tem um leãozinho, você tem a raposa, você tem as montanhas, você tem os trovões. Mas aí, antes do salmista explodir em adoração a Deus, por meio das coisas que Deus faz, ele descreve um último aspecto que faz parte daquilo que Deus cria. Olha o que está no versículo 23 aí, ó. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Pronto. Ele completou a lista dele de obras que Deus faz. Aí, agora ele pode louvar. Aí ele fala assim, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Gente, olha que interessante. Na concepção do salmista sobre criação, ele inclui lá dentro aquilo que o homem faz, o trabalho do ser humano. Então pensa nisso. Quando a gente fala de perspectiva criacional, das coisas que Deus fez, a gente tem que incluir aquilo que o homem também produz. O trabalho do homem, gente, só é possível porque acontece dentro do trabalho de Deus. Essa é a ideia. Ou seja, o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar, porque aquilo que o homem produzir seria considerado como parte da obra e do trabalho divino. É como se o próprio Deus estivesse trabalhando por meio do trabalho humano. Mas é claro, né, gente? Nem todo trabalho humano faz parte do trabalho de Deus, porque houve o pecado. E a gente não pode ignorar isso. A gente tem. Peraí. Aqui. A gente tem os efeitos da queda. Então, mas antes da gente chegar nesse ponto, gente, eu preciso insistir nisso, ok? O conceito bíblico de criação não se restringe unicamente àquilo que Deus faz diretamente, mas inclui, por exemplo, o trabalho humano. Quer ver um exemplo muito claro? Tem muita gente que acha que se não houvesse pecado, se Adão e Eva tivessem feito tudo certinho lá, a gente viveria, por exemplo, num grande paraíso natural. Muita gente tem essa concepção, né?
Mas, gente, eu preciso dizer que isso é falso em termos de teologia bíblica. Vem cá, qual é o plano de Deus para a redenção de todas as coisas? É só um jardim? Não. O que tem lá em Apocalipse? Tem uma cidade. É claro, uma cidade cujo centro não é uma torre, não é a vontade de poder humana, é um jardim. Então, a lógica da cidade divina ainda gira em torno de um jardim. Ou seja, o propósito original não foi esquecido. Mas esse propósito original lá no Gênesis, ele já fazia parte do plano de Deus ser levado às suas últimas consequências. Faz parte do plano de Deus começar no jardim, mas terminar numa cidade. Ou seja, a cultura humana, aquilo que o ser humano produz, está dentro da lógica divina criacional. Percebe? O que o homem faz está dentro do trabalho de Deus, está dentro daquilo que Deus produz e cria. Mas a queda, gente, o pecado humano, ele deturpou todas as coisas que o ser humano toca, que o ser humano se relaciona, inclusive o trabalho. Então esse é nosso segundo ponto, gente. O trabalho também foi afetado pelo pecado e pela queda. E aqui, gente, eu gosto muito desse texto. É uma genealogia, né? Você pula genealogia, né, gente? Na sua leitura anual, não pula? Não pode pular, gente. Tem coisas importantes nessas genealogias. Por mais que não pareça, essas genealogias são profundamente teológicas. Aqui você tem a genealogia pecaminosa de Caim. Logo depois de Caim matar o seu irmão Abel, ele é levado para uma terra distante. Não sei se vocês lembram disso. E ele tem uma carga muito grande que ele tem que carregar, que é a carga da consequência daquilo que ele fez, do pecado dele. E essa carga, essa consequência é tão grande, qualquer pessoa pode matar ele, né? Que ele clama a Deus, ele pede misericórdia. E o que Deus faz? Deus é gracioso com Caim. Deus coloca uma marca em Caim para protegê-lo das pessoas, para que se alguém fizer alguma coisa com Caim, o próprio Deus vai vingar Caim 7 vezes. Né? O número 7 aqui é vingar de forma completa, plena. Então, ao mesmo tempo que Deus amaldiçoa Caim pelo seu pecado, ele também dá um alívio da graça para que ele não seja vingado de qualquer, para que ele não sofra as consequências do pecado dele de qualquer maneira, ok? E aí você tem a descendência de Caim, é esse texto que eu vou ler aqui. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, atenção nisso, tá? A primeira referência de cidade na Bíblia aparece na descendência pecaminosa de Caim, ok? Inclusive, é a partir dessa genealogia que vai surgir o fundador de qual cidade, gente? Que é muito importante lá em Gênesis 11. Cidade chamada de Babel, que tem uma torre no meio, né? O pessoal acha que o nome de Babel é da torre. Não. O nome de Babel é da cidade, que tem a torre no centro. Então, olha que interessante. É da descendência de Caim que vai surgir aquela cidade pecaminosa de Babel. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Mejael, Mejael Metusael, e Metusael a Lameque. Atenção em Lameque, gente. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam o quê? Em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Gente, por que eu leio esse trecho aqui? Esse trecho mostra claramente que é com a descendência de Caim que você tem, por exemplo, surgindo pela primeira vez os pilares de qualquer sociedade. Você tem aqui, por exemplo, o surgimento da pecuária. O que é isso, gente? Jabal, que foi o pai daqueles que habitam tendas e possuem gado. O que é isso? Pecuária. Fundamental para qualquer sociedade. Mas você também tem aqui, nessa descendência, surgindo o quê? Os artistas. Uma outra dimensão fundamental de qualquer cultura e sociedade. O pai de todos que tocam harpa e flauta. Mas você também tem o surgimento da metalurgia. Artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Gente, pecuária, metalurgia e arte. Ora, você pode falar assim, puxa, essas coisas que são tão importantes para uma sociedade surgiram num contexto pecaminoso? Sim. Então quer dizer que essas questões são ruins? São ruins em si mesmas? Claro que não, gente. O que esse texto está mostrando é que mesmo afastado de Deus, o ser humano continua tendo a mesma natureza que Deus colocou ele lá no jardim.
Quando Deus fez o homem, ele fez o homem para cumprir 3 mandatos: para se relacionar com Deus, o mandato religioso, vertical, para se relacionar com os outros, fazer família, e se relacionar com a cultura, o mandato cultural, religioso, social e cultural. Gente, quando a gente fala que o ser humano foi criado com esses mandatos, com essas ordens divinas, de se relacionar com ele, de se relacionar socialmente e de fazer cultura, a gente está querendo dizer que isso faz parte da natureza de como Deus fez o homem. Ou seja, isso vai acontecer independentemente de onde o homem estiver. Em qualquer cultura, gente, em qualquer lugar, em qualquer sociedade, o homem vai desenvolver o seu mandato vertical. Ou ele vai se relacionar com Deus, ou com um falso Deus, um ídolo. Necessariamente o ser humano vai desenvolver o seu mandato social. Ele vai criar cultura, sociedade. E ele vai desenvolver o seu mandato cultural. Ele vai potencializar aquilo que existe na criação. Ele vai fazer cidade, ele vai construir tecnologia. Então, o que esse texto está mostrando é que, em qualquer contexto, o ser humano sempre vai ter essas características que Deus imprimiu na sua natureza. Mas, com o pecado, essas potencialidades que existem na natureza humana foram deturpadas e afetadas. Ou seja, o relacionamento que a gente deveria ter com o Deus verdadeiro, a gente cria ídolos falsos. É isso que o pecado faz. O pecado deturpa, ele mancha o mandato vertical. Ao invés de eu desenvolver um relacionamento de comunhão com as outras pessoas, eu começo a matar, eu começo a dizer falso testemunho, eu começo a alimentar intrigas, guerras, conflitos. Isso é um mandato social deturpado, pervertido. E eu vou produzir cultura? Vou. Eu vou fazer cidades? O ser humano vai fazer isso. Vai criar tecnologias? Vai. Mas vai construir uma cidade cujo centro de poder no meio é a autonomia humana. Torre de Babel. Percebe? A grande questão aqui, gente, o texto está querendo mostrar como o pecado vai se infiltrando na sociedade humana partindo do coração pecaminoso do ser humano. Gente, o pecado ele não se restringe a te afetar individualmente, não. O pecado ele afeta aquilo que o ser humano faz, socialmente, inclusive. A tal ponto, por exemplo, do pecado chegar num nível tão grande que você tem aí um texto irônico, versículo 23. E disse Lameque às suas esposas. Por que a gente sabe que esse texto aqui, gente, ele é irônico? Porque ele tem uma estrutura poética no hebraico. É uma poesia irônica. Lameque está zombando da graça que Deus deu para Caim, da misericórdia que Deus deu para Caim. Lameque está falando assim: se Caim fez o que fez, matando seu irmão, mas Deus ainda assim foi misericordioso com ele, então ele vai ser misericordioso comigo quanto mais mal eu for. 70 vezes 7. Olha que interessante isso, gente. Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem, por motivos banais, só porque ele me feriu. E um rapaz só porque me pisou. Perceba a banalidade. Ele não precisa nem ter uma justificativa muito grande para fazer a maldade. O que o texto está querendo mostrar é que o pecado que nasceu com Caim só vai aumentando na sua geração. Só vai se tornando mais pesado, profundo, até chegar lá na Torre de Babel. Então, matei um rapaz só porque ele me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Então a maldade, o pecado, chega num nível tão tenso que ele serve agora como plataforma de zombar da misericórdia e da graça divina. Isso que eu estou tentando mostrar para você, gente, é um conceito importante na tradição reformada da depravação total. De que o pecado, quando afeta o coração humano, ele se espalha para todas as áreas da vida, daquilo que o ser humano faz, toca e vive. Ok? Então a gente não pode ser ingênuo em relação ao trabalho humano. O trabalho foi criado por Deus, ele é bom? É claro que é. Mas por meio do trabalho, pessoas construíram sistemas injustos. Pega aí, por exemplo, o exemplo da escravidão. É um tipo de trabalho? É, gente, é um tipo de trabalho. Mas perceba, totalmente deturpado no plano original de Deus. Gente, eu vou pular trilhões de coisas aqui, porque eu sou muito sem noção com o tempo. Gente, qual seria uma perspectiva redentiva sobre o trabalho? Eu vou ler só esse trechozinho e a gente vai terminar com ele, tá? Gente, não menospreze, não subestime esse texto de Jeremias. Ele é simplesmente fenomenal, um dos meus textos favoritos. E aqui você tem o profeta Jeremias
vamos colocar assim, dando um direcionamento sobre como o povo de Israel tem que viver no exílio, na Babilônia, tá? Para você que não lembra aqui o contexto, na época aqui de Jeremias, o povo de Israel acabou de ser exilado para a Babilônia, né? Então, os babilônicos, eles, é, eles, eles violentaram o templo de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém, pegaram o povo de Israel, levaram cativo à terra da Babilônia, e lá eles ficaram por mais ou menos 70 anos. E aí, o povo de Israel fica em dúvida, como é que a gente vai viver nessa terra pagã? A gente vai viver, por exemplo, na fronteira, nas redondezas da Babilônia, gente. Como é que a gente vai viver lá? Muita gente pensava assim, gente, aquele lugar é muito pagão, é muito impuro. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos viver só entre a gente. Vamos criar guetos israelenses, guetos evangélicos. Vamos só viver entre a gente para a gente não ser contaminado com essa cultura pagã. Tinha muita gente que tinha essa ideia. E olha o que Jeremias vai falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu. Quem é que deportou Israel, gente, para a Babilônia? Foram os babilônicos. De acordo com Jeremias, foi o próprio Deus. Olha que interessante. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que Jeremias fala. Ei, edifiquem casas lá, habitam nela, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e... Perdão, gente. Ok, voltou. Para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade. Que cidade que ele está falando, gente? Jerusalém? Não, gente. Ele está falando para eles procurarem a paz da Babilônia. Mas é isso que o texto está dizendo. Procurai a paz da Babilônia. Gente, essa palavra paz é importante, tá? A palavra que está em hebraico aqui é shalom. Já já a gente vai falar dela. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, na paz da Babilônia, vós tereis paz. Gente, esse texto aqui é muito importante para mim e para você. Sabe por quê? Porque, num certo sentido, a gente está numa situação parecida com o povo de Israel. O que nós somos aqui, gente, nesse Brasilzão? Nós somos exilados aqui, concorda comigo? Porque onde é que está a nossa cidadania? De uma terra que vai vir ainda, né? De uma cidade que vai descer dos céus da parte de Deus. Nós somos cidadãos de um reino celestial que vai vir, ok? Mas por enquanto a gente está aqui exilado nessa terra. Aí você pode falar assim: eu não vou me relacionar com ninguém. Todo mundo é muito pagão, esse povo impuro. Gente, Jeremias está falando algo diferente para você aqui. Está falando assim, ó, lembra, você tem que lembrar mesmo da sua cidadania celestial. Porque é a partir dessa identidade que você vai ser cidadão nessa cidade aqui. Então a sua identidade é da cidade do reino dos céus. Mas atenção, o que você tem que fazer aqui enquanto a cidade da qual você é parte ainda não desceu da parte de Deus? Você tem que edificar casas, plantar pomares, cultivar a terra. Você tem que buscar a shalom dessa cidade aqui. Gente, shalom é muito importante. Por que eu uso a palavra no hebraico? Porque nós, contemporâneos, modernos, temos uma tendência de privatizar a noção de paz. É muito comum, gente, em círculos evangélicos como nós. Gente, eu falo evangélicos assim, mas eu sou evangélico, tá? Mas é por isso que eu critico muito o meu povo, ok? Mas nós, evangélicos, a gente tem uma tendência de, quando a gente fala a palavra paz, o que você pensa? Uma paz interior, né? Naquela segurança. Gente, isso é verdade, tá? Isso é bíblico, tá lá em Romanos 5, é o testemunho interno do Espírito Santo. Essa paz interior existe, mas atenção, a noção de paz aqui, a noção de shalom no Antigo Testamento, não é só essa shalom individual, interior, esse sentimento de segurança interna que você tem. Não, shalom aqui, gente, é paz pública. É uma paz plena. Shalom é completude, plenitude. Gente, shalom tem a ver com justiça. Shalom tem a ver com leis que são feitas não pensando em privilegiar poucos, mas pensando no bem comum. Shalom tem a ver com política, economia. Buscar a paz da cidade é buscar uma cidade que funcione na lógica do reino de Deus em todas as suas esferas e sentidos. É buscando a shalom da sua cidade que você também vai ter shalom individual.
Gente, na lógica bíblica, você não busca a sua paz interior e que se exploda o mundo lá fora. A lógica bíblica não é individualista, gente. Para você ter paz interior, você tem que saber que você é um ser social e que a sua paz depende, em alguma medida, da paz da cidade, da shalom da cidade. Gente, é por isso que você precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar só para ganhar o seu dinheiro, você precisa trabalhar bem, pensando em servir os outros, a comunidade, a sua cidade. Pensa nisso, faça reflexão depois. Será que o que te move a trabalhar onde você trabalha hoje são interesses meramente privados, que vai beneficiar a sua família? Ou você está pensando em servir a sociedade? O seu trabalho é um serviço para o bem comum, para a cidade? Qual é o propósito e sentido do trabalho, então? Essa perspectiva, a partir de uma cosmovisão cristã. É ficar rico e milionário, gente? Gente, tem problema a gente ficar rico? Claro que não. A gente tem respaldo bíblico de que, de fato, o trabalho gera riqueza, gera benefício. Mas eu estou querendo aqui encontrar o fundamento. Esse não é um motivo que justifica a lógica do trabalho. É sustentar a própria família e ter bem-estar pessoal. Gente, essas coisas são ruins? Vem cá. Sustentar a própria família é ruim? Não. Essas coisas são boas em si mesmas, mas elas não são o chão, o fundamento que tem que te motivar a produzir cultura por meio do seu trabalho. Gente, o sentido é muito simples. Para a glória de Deus, adorando, refletindo a sua imagem, trazendo shalom para a cidade. Essa seria uma perspectiva inventiva. Tranquilo? Vamos ver se eu... 2 minutos, gente. Ele falou que ia ter 10 minutos, mas por causa deste aqui que vos fala, vocês não vão ter 10 minutos, né, gente? Antônio, o que você acha? Dá tempo para perguntas ou tá muito... Gente, podem ficar à vontade, perguntas, comentários. Era isso que eu tinha pensado. Sugestões. Galera, só agradecer, tá bom? Um prazer poder conhecer. Diga aí, diga aí. Tocar no ponto da herança evangélica, que nós vamos a castigo. Isso, Cara, somente dentro da questão medieval, você falou, isso, velho. questão católica, e eu vejo assim, Maranata, mais uma expectativa fugitiva de trabalho, uma vez totalmente invocada, vem logo Jesus, porque eu não lembro mais trabalhar dessa vida. É, E também a ideia assim de tô trabalhando aqui por causa de Adão. senti. Se É, não tivesse pecado lá, não existiria isso aqui, etc. Que é para divertir, para mim, uma lógica bem feita para anos. sim. Não. Veio para área um castigo pelo pecado, não como você falou, um ato de adoração. É. Cara, não, boa pergunta. Realmente, assim, né, pra dar uma colher de chá pra gente, né, é porque realmente o trabalho hoje ele é custoso. Então a gente tem que reconhecer que houve, as consequências da queda, elas são muito reais, muito palpáveis. Em vários níveis, assim, não só no tipo de sociedade que a gente tem hoje, onde a gente herda um sistema de trabalho profundamente injusto, né? Com horas de trabalho, onde a gente não pode ter dedicação de qualidade com a família. Então você tem muitas camadas de injustiça que perverteram a lógica do trabalho. E muitas vezes o evangélico, ele se perde nesses efeitos da queda. E aí, vamos colocar assim, aí você tem essa visão equivocada de que o trabalho é como se fosse uma consequência do pecado. E aí a gente precisa resgatar a noção criacional, né? O trabalho foi colocado antes da queda. E é importante eu colocar isso, tá? Isso estaria. Tem alguns slides aqui que falaria sobre isso. Gente, não só o trabalho foi colocado na criação, talvez você vai ficar triste com isso, tá? Mas o que mostra que a gente ainda precisa ser santificado, né? Lá no fundo eu também fico triste, gente. Tá vendo como eu sou pecador? Mas a gente tem evidências bíblicas em Isaías e em Apocalipse de que vai haver trabalho na eternidade, né? Mas é claro, é um trabalho redimido. É um trabalho onde você não vai se sentir esgotado, mas é um desfrute de adoração, né? O prazer e o trabalho vão, por assim dizer, andar de mãos dadas. O trabalho vai ter resultado, você vai aplicar as suas atividades, os seus talentos, e você vai ver aqueles resultados brotarem, né? O que não necessariamente acontece no nosso contexto, né? Muita gente... Isso acontece muito, né, na nossa experiência de trabalho. A gente se dedica, a gente faz muito bem na nossa empresa e tudo, e a gente não sente a recompensa, né? Então é isso, assim, a gente precisa, vamos colocar assim, reconhecer que houve queda, esse é o ponto, né? Para terminar essa. Porque esse ponto é muito importante. Eu diria o seguinte: que uma cosmovisão cristã, você tem que ter sempre esses três pilares.
O que seria uma cosmovisão distorcida sobre alguma coisa? É quando você super enfatiza um pilar em detrimento do outro. Então, por exemplo, é a pessoa que tem uma visão otimista demais sobre o trabalho. Vamos pegar aí os renascentistas. Eles acreditavam tanto no trabalho como emancipação humana, que a gente poderia dizer que a visão deles sobre o trabalho só tinha criação, mas tinha pouca queda. Então, quando você olha para o trabalho só como criação, você vai ter uma tendência de ser otimista e ingênuo sobre o trabalho. Se você olha para o trabalho só como queda, aí entra no que você falou. Você vai ter esse evangélico que só reclama do trabalho e tende a ver a eternidade como uma forma de sair da responsabilidade do trabalho. É porque ele esqueceu da criação e esqueceu da redenção. Se você, ou seja, uma perspectiva cristã sobre esse tema precisa estar temperado por esses três pilares: criação, queda e redenção. Você tem que enxergar o trabalho a partir dessas três lentes. Vamos colocar assim, né? É uma boa questão.